Vida de toda pessoa em que, sem aviso prévio, algo dentro dela se rompe, não é tristeza, não é raiva. É algo mais profundo, é como se a alma se cansasse de carregar o peso das expectativas alheias de sustentar relações que apenas drenam sua energia de tentar se encaixar em espaços que já não lhe pertencem. É nesse instante que acontece o que Carl Jung descreveu como o início do verdadeiro processo de individuação, o ponto de ruptura onde a máscara cai e o ser autêntico começa a emergir. O curioso é que esse momento não chega com grandes anúncios. Não há um sinal no céu, nem uma marca no calendário dizendo: hoje é o dia em que você se libertará. Não, ele chega quando menos se espera, mas quando mais se precisa, ele surge depois de muitas noites em que você tentou se convencer de que as coisas iriam melhorar, que talvez se você mudasse, esforçasse mais, se ignorasse, aquela sensação no peito que gritava que algo não estava certo, então tudo se encaixaria, mas não encaixa. Nunca encaixai, então, em meio a esse esgotamento emocional. Acontece a decisão de dizer chega para Jung. Esse momento é um chamado do inconsciente. Não é um capricho nem uma simples reação emocional, é uma mensagem profunda, da psique, um grito silencioso. Que esteve ali por anos esperando ser ouvido é o início de uma jornada sem volta. Porque uma vez que você decide soltar o que não te pertence, uma vez que se atreve a caminhar em direção à sua autenticidade, não há mais retorno à pessoa que você era. Antes começa a desaparecer, e em seu lugar emerge alguém novo, alguém mais forte, mais consciente, mais você. O que muitos não entendem é que dizer chega não é um ato de rebeldia, mas sim um ato de amor próprio. Não é o fim, é o começo, mas por que é tão difícil? Porque mesmo sabendo que algo nos faz mal, temos tanta dificuldade em soltar. Jung explicou isso de uma maneira tão clara que chega a doer aceitar. Porque construímos nossa identidade em torno daquilo que nos faz sofrer. Talvez você ainda não tenha percebido, mas por anos você tem contado a si mesmo a mesma história. Você justificou a dor com frases como: é assim que as coisas são, não posso fazer nada para mudar. Talvez eu mereça isso, ou se eu acabar sozinho. Seu inconsciente aceitou essas ideias como verdades, e isso moldou sua realidade. Você permaneceu em relacionamentos que não agregam, em trabalhos que apagam seu espírito, em dinâmicas que apenas desgastam, e o pior de tudo é que uma parte de você chegou a acreditar que isso era normal, que assim era a vida, mas não é. Jung nos ensinou que a alma busca constantemente sua própria evolução. Essa evolução implica se desprender do que já não ressoa com seu ser autêntico. Entanto, para que isso aconteça, é necessário atravessar um processo doloroso, mas transformador. O encontro com a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, as partes de você que ensinaram a esconder os desejos, pensamentos e emoções que considerou inaceitáveis. Mas a sombra não desaparece porque você a ignora, pelo contrário. Ela se manifesta em sua vida de maneiras sutis, mas constantes, nos padrões que você repete, nos relacionamentos que te machucam, na ansiedade que você não consegue explicar. E aqui está o ponto crucial: quando você diz chega, está enfrentando sua sombra de frente. Você está desafiando o sistema de crenças que te manteve preso. Você está, de certa forma, morrendo para poder renascer. Por isso dói. Por isso é tão difícil, porque você não está apenas soltando uma pessoa, um trabalho, uma situação. Você está soltando uma versão de si mesmo, uma versão que te acompanhou por anos, que foi seu refúgio, sua desculpa, sua zona de conforto, mas que já não te serve mais, que já não é você quando você decide soltar. O inconsciente reage no início, você sentirá medo, você duvidará, se perguntará se tomou a decisão certa. E é nesse ponto que muitos voltam atrás, mas aqui está algo fundamental que você precisa lembrar. O medo não é um sinal de que você errou, é um sinal de que você está mudando o inconsciente. Não quer que você mude sua função, é te manter no conhecido, no previsível, mas a alma tem outro plano. E é aqui que a verdadeira luta interna começa, a batalha entre o conforto do velho e a
incerteza do novo, mas se você conseguir se manter firme, se atravessar o caos inicial, sem voltar atrás, algo incrível acontece. Você começar a recuperar sua energia. Jung falava sobre isso como um tipo de renascimento psíquico durante anos. Sua energia esteve dispersa, presa em dinâmicas que não te permitiam crescer. Cada vez que você tolerou uma situação que não queria, cedeu uma parte de sua vitalidade. Cada vez que reprimiu uma emoção por medo de ser rejeitado, se afastou um pouco mais de sua essência. Mas quando você toma a decisão de soltar toda essa energia, retorna para você. É um processo quase mágico. O que antes parecia impossível, de repente se torna claro. O que antes, de repente, já não importa tanto. E o que antes você achava que precisava, de repente deixa de fazer sentido. Mas há algo, mais algo que ninguém te conta. Algo que só se descobre quando se atravessa esse processo. O amor próprio que surge após dizer chega é incomparável a qualquer outra forma de amor. É um amor que não depende da validação externa, que não precisa de aprovação. É um amor que nasce de dentro da certeza de que você é suficiente, exatamente como é. E quando você descobre isso, quando experimenta esse nível de amor por si mesmo, sua vida muda para sempre. Você para de buscar fora o que sempre esteve dentro, para de se contentar com migalhas, porque entendeu seu verdadeiro valor, para de esperar que alguém te salve, porque percebe que sempre teve o poder de se salvar sozinho. E aí, nesse momento é quando tudo começar a se alinhar. Não porque o universo te recompensa por ter tomado a decisão certa, mas porque você finalmente está em sintonia com o que sempre foi seu por direito. Os relacionamentos mudam, os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem, não porque você esteja fazendo algo diferente, mas porque finalmente você está sendo você. Mas esse processo não termina aqui, porque uma vez que você descobre esse amor próprio, há algo mais que precisa fazer, algo que determinará o resto da sua vida. Quando você começa a experimentar o amor próprio que surge depois de dizer chega, algo muda na sua percepção do mundo. Antes você costumava justificar comportamentos tóxicos, minimizar sinais de alerta e tolerar aquilo que no fundo sabia que não estava certo. Mas agora, com essa nova consciência de si mesmo, você não pode mais ignorar o que antes passava despercebido. É como se você tivesse despertado de um longo sono e pela primeira vez visse a realidade sem filtros. O que antes parecia normal agora se torna insuportável. As desculpas que você costumava dar a si mesmo já não fazem sentido. E é aqui que ocorre uma das transformações mais profundas. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, e não como gostaria que fossem. Durante anos você se convenceu de que se esforçasse o suficiente, poderia mudar alguém, poderia fazê-la enxergar seu valor, poderia ser tão bom, tão compreensivo, tão leal que mais cedo ou mais tarde receberia o amor e o respeito que merecia. Mas agora você entende que isso nunca foi sua responsabilidade, que não importa o quanto você ame alguém, você não pode preencher o vazio de uma pessoa que não quer preenchê-lo por si mesma. Jung explicava que quando uma pessoa não integrou sua sombra, ela projeta seus próprios conflitos internos nos outros. É por isso que em muitos relacionamentos as mesmas dinâmicas se repetem indefinidamente. Uma pessoa que não enfrentou sua própria escuridão buscará inconscientemente alguém que sirva como espelho para projetar seu caos. E se no passado você foi essa pessoa, se permitiu que alguém despejasse em você suas feridas sem assumir responsabilidade por elas, foi porque não havia percebido algo fundamental. Você não estava ali para curá-la, mas para aprender a se curar a si mesmo. Mas quando você diz chega, quando se recusa a continuar nessa dinâmica, algo inesperado acontece. As pessoas que antes te controlavam, com culpa, manipulação ou promessas vazias, começam a mostrar seu verdadeiro rosto. Talvez reajam com raiva, talvez tentem fazer você se sentir culpado, talvez te digam que você mudou. E a verdade é que elas estão certas. Você mudou. Você não é mais a pessoa que aceitava o inaceitável. Você não é mais quem silenciava sua voz por medo de perder o amor próprio. Não é um sentimento passageiro, é uma construção interna que, uma vez consolidada, se torna a base sobre a qual você edifica toda a sua vida.
Mas para que esse amor cresça, você precisa enfrentar a prova mais difícil de todas, a solidão. Porque quando você decide soltar o que não te faz bem, fica um vazio. Um espaço que antes estava ocupado por relacionamentos, hábitos e crenças que, apesar de dolorosos, eram familiares, e nesse vazio, nessa incerteza surge o medo de ter cometido um erro, o medo de estar sozinho, o medo de não encontrar algo melhor. Mas aqui, você precisa lembrar o que Jung ensinou. O inconsciente não busca conforto, busca transformação, e toda transformação envolve um período de caos antes que a clareza chegue, e durante esse processo é normal que a nostalgia faça você duvidar que haja momentos em que você sinta falta do que deixou para trás, não porque quer de volta, mas porque sua mente ainda não se acostumou com a liberdade. Mas essa sensação de perda é apenas temporária, porque no fundo algo que você sabe com certeza. Você nunca poderia voltar a ser a pessoa que foi antes de despertar. E é exatamente nesse momento que você começa a atrair algo completamente diferente, não porque esteja desesperado para preencher o vazio, mas porque agora você vibra em uma frequência diferente. Jung dizia que aquilo que experimentamos no mundo exterior não passa de um reflexo do nosso mundo interior. Quando você estava quebrado por dentro, quando não se valorizava, atraía pessoas e situações que reforçavam essa crença. Mas agora que reconheceu seu valor, agora que entendeu que o amor próprio não é negociável, tudo muda. As pessoas com quem você costumava se relacionar já não se encaixam na sua vida, não porque você as afastou, mas porque elas já não ressoam com você. Situações que antes você tolerava agora se tornam intoleráveis. E em vez de se perguntar se está sendo exigente demais, você percebe que simplesmente